Antes de começar a apresentação aqui, eu entreguei uma pasta para os vereadores que contém o projeto de lei e os anexos. Então, eu tenho duas aqui ainda, eu acho que faltou para o Paulo Tori e para a NECA, se eu não me engano. Se alguém mais... Eu te entreguei? A pasta aqui? Acho que eu dupliquei um, então. Tori. Tudo bom? Tranquilo. Então, isso aí. Pessoal, a gente marcou esse momento, então, para fazer a apresentação do projeto do Lajeado 2040. Então, a ideia é aqui apresentar o resultado que esse mais de 1 ano e meio de trabalho, junto com o Univates, Fórum das Entidades, especialmente Sinduscom e Ceavat, realizou nesse último tempo, levando em consideração todos os estudos e reuniões que foram feitas. Desde o início dos trabalhos, a ideia foi trazer a comunidade junto nessa discussão. Então, desde o levantamento de dados até todo o levantamento de informações junto com a comunidade, nas reuniões que foram feitas, as audiências públicas que foram feitas posteriormente a isso, e esse ano todo de extensas discussões junto com entidades e pessoas representativas que se colocaram à disposição para a gente fazer essa discussão. A apresentação que eu tenho para fazer hoje de forma bem simples, é bem sucinta, porque a gente vai discutir muito mais os conceitos que levaram para a gente chegar nela do que em si todas as mudanças. Dentro da pasta que eu entreguei para os vereadores está o projeto, o anteprojeto de lei, então, com todos os regramentos, a lei em si. Junto tem 2 mapas, o mapa do zoneamento, que foi todo revisado, e o mapa do sistema viário, que também a gente revisou, e aí tem as projeções de ruas, então tem especificado direitinho o tamanho dela, onde começa, onde termina, qual a cancha dela, então tudo nesse sentido. Então, para vocês terem uma visão bem clara do que está se propondo. Tá? Pode passar o primeiro slide. Só apertar para baixo. Então, enfim, os princípios norteadores, então, que levaram em consideração esse plano. Toda vez que existia alguma discussão a respeito do plano diretor, nós voltávamos para esses 2 princípios norteadores, que é a qualidade de vida é igual à cidade mista. Então, esse foi um dos parâmetros que a gente levou em consideração no momento de formular esse plano. Qual que é a ideia disso? Que a cidade seja, a partir de agora, mista, que ela já é, de certa forma, mas que a gente consiga provocar isso ainda mais. Ou seja, que todas as regiões da cidade tenham a capacidade de se autossustentar com serviços básicos. A gente sabe que a gente não vai ter um hospital em cada canto da cidade, uma universidade em cada canto da cidade, grandes bancos em cada canto da cidade, mas que a cidade seja capaz de suprir as demandas básicas que nós temos. Então, desde posto de gasolina, farmácia, supermercado, esses pequenos comércios que já conseguem suprir um pouco das necessidades que a cidade tem, evitando deslocamentos. Então, a gente sabe que muitas vezes a capacidade que a gente tem de criar grandes obras viárias, que para desafogar fluxos, elas se tornam complicadas de fazer, ainda mais uma cidade que já está posta, né, muitas vezes como Lajeado. Então, tu vai no outro lado, tu começa a pensar em situações que diminuam a quantidade de deslocamentos que essas pessoas fazem. Então, tu tira aquela característica de um bairro unicamente dormitório, que precisa sair dali todo dia até o centro da cidade para trabalhar, e tu leva um pouco desse comércio para essa região, para que as pessoas, inclusive, não só se abasteçam ali, mas para que elas possam trabalhar naquela região também. Então, dentro disso, a gente cria as unidades de planejamento. Então, são regiões com infraestrutura e serviços básicos que buscam a autonomia local. Então, isso que é um pouco disso que eu estou falando. Diminuem as necessidades de deslocamento e criam uma situação um pouco diferente. As unidades territoriais de planejamento já existiam na cidade hoje, mas a partir desse momento a gente dá um enfoque diferente para eles. Qual é? É um enfoque da cidade ter como parâmetro essas 7 unidades, e aí a gente consegue medir como são cada uma delas. Então, criar indicadores
desde a saúde, da educação, saneamento, infraestrutura. Opa, aumentou aqui. E aí, com base nisso, a gente consegue identificar quais são as regiões que precisam de investimentos. Então, essa é a função principal das unidades territoriais de planejamento, para que a gente possa, no momento que vai decidir se botar uma nova escola em Lajeado, onde são as regiões que estão mais carentes a respeito disso, no momento de botar um posto de saúde. Então, a gente traz um pouco de gestão para dentro do plano diretor, que vai auxiliar futuros prefeitos a tomarem decisões mais embasadas em dados e não apenas no que o pessoal pode achar, né? A gente faz uma revisão dos zoneamentos. Então, atualmente Lajeado tem 11 zoneamentos e muitos deles são muito parecidos. Então, na essência, eles são mais ou menos a mesma coisa, muda uma regrinha para outra. Então, a gente tende a unificar isso, permitindo o desenvolvimento de atividades variadas, já que o impacto ambiental e coisa é regulada por legislações ambientais também. Então, dos 11 zoneamentos que a gente tem hoje, a gente vem para 7, sendo 5 principais, que são os que mais acontecem em toda a cidade, e 2 especiais, especiais não, mas específicos, digamos assim. O primeiro deles é o zoneamento industrial, que a gente sabe que é um zoneamento bem específico, não permite moradia, então ele tem locais bem específicos da cidade onde ele está localizado. E o zoneamento a zona de controle especial, que é aquela região de Carneiros e o Alto do Imigrante lá, que fica na beira do rio, que tem uma característica toda especial hoje, no que diz respeito a cotas de inundação, até a geologia dele, o tipo de solo é diferente. É uma região que já foi demonstrada em estudos que está em constante evolução, então, evolução geológica, digamos assim. Então, cada cheia que acontece, há um desgaste daquela região, então tem que ter muito cuidado, e por isso a gente libera a construção. Hoje ele é toda uma área especial, então área especial daí não pode nada, né? Basicamente isso. Então a gente dá um regramento para que pelo menos a utilização dele aconteça de maneira organizada, sem criar grandes impactos ambientais, nem ambientais nem urbanos para a cidade, tá? Aqui, até para explicar um pouco, a gente traz a questão do estudo do impacto de vizinhança. Então, determinados empreendimentos, tanto atividades quanto construções, passam a precisar do estudo de impacto de vizinhança. Por que isso? Porque a gente sabe que tem determinadas construções que impactam mais do que outras, principalmente quando a gente fala de adensamento populacional, quando elas trazem para uma única região muita gente em determinado local, em determinado horário. Então, ali a gente passa a estudar para que possa se pensar em contrapartidas, não apenas dentro do lote, mas fora delas, para que a gente consiga minimizar isso. Além disso, o estudo de impacto de vizinhança serve para determinadas atividades. Então, atividades que possam gerar movimentação de cargas, por exemplo, movimentação de material perigoso, ou que vai gerar barulho. Essas tradicionais atividades vão ter que apresentar estudos de impacto para garantir que esse impacto, pelo menos, tenha uma previsão de um ordenamento para minimizar isso. Tá? Pode passar o próximo slide. Esse, então, é o mapa atual do zoneamento. Então, entra um pouco daquilo que eu falei. A gente tem 11 zoneamentos, então cada cor ali que está descrita é um zoneamento. E aí a gente vê áreas muito parecidas, eu já falei em outras oportunidades, muito parecidas, com o mesmo tipo de ocupação, com zoneamentos diferentes. Tá? Então, a gente, por mais que aqui permita prédios, por exemplo, tem uma ocupação de casas geminadas, ou até casas unifamiliares, às vezes, alvos de financiamento e coisa assim. Mas tu não tem uma segurança de que amanhã ou depois vai surgir um prédio ali, ou coisa assim. E aí cria aquela falsa ilusão de que, onde eu estou morando só pode casa, porque só tem casa, né? E aí, a partir do momento, pipoca um prédio lá, mas o que aconteceu aqui? Não pode? Pode, sempre pôde. Então, nessa parte aqui a gente faz toda uma revisão do zoneamento, né? Inclusive com tentando diminuir a velha máxima que o zoneamento de Lajeado é uma colcha de retalhos, né? Então, tem esse objetivo também de tentar uniformizar, entender as áreas e fazer uma revisão disso. Esse é o mapa atual, então, pode passar o próximo. Esse, então, é o mapa atualizado da nossa cidade. Ele está pequeno, a projeção acaba dando muito enfoque no pretinho ali, que são as ruas, os zoneamentos, mas vocês com o mapa na mão ali, o pessoal que
está perto de algum vereador pode olhar também. A ideia aqui é fazer uma uniformização, então nós tínhamos até então um zoneamento que era específico das rodovias, isso termina, agora é o mesmo zoneamento, porque dava uma série de conflitos ali que a gente não queria. Aquela parte de Carneiros ali, aquela cabeça do cachorro que o pessoal fala, e aquela faixa em cima do Forqueta lá, é a zona de controle especial, que eu comentei com vocês, que é uma zona específica, que agora vai permitir ocupação, até loteamentos, mas respeitando algumas condições básicas, que depois vocês podem olhar no texto também. A gente tem uma zona mais concentrada no centro, que é a zona de maior densidade, que é a zona 1, e aí a partir disso vai diminuindo para a zona 2, zona 3, zona 4, até a zona 5, que é a nossa atual unifamiliar, que é aquela região onde só pode uma casa por lote. Então a zona 1, 2 e 3 são zonas com altura livre, respeitando recuos, obviamente, e diminui os índices conforme vai passando. Então, a zona 1, o índice é 4,5, a zona 2, o índice é 3, a zona 3, o índice é 2,5, e aí a gente tem a zona 4, que permite construções multifamiliares, então mais de uma casa por lote, mas com uma limitação de altura de até 9 metros. Então, isso garante com que não se crie grandes construções. E o Zona 4, ele está basicamente colocado na periferia da cidade. Então, essa parte, essa cor mais clara, que fica abaixo da Benjamin, ali, aquela mancha vermelha forte, é o aterro sanitário. Então, fica daquela parte para cá, daquela parte para lá, depois de Conventos ali. Então, é uma zona que continua sendo permitida. Vai depender da tipologia que quiser. Pode fazer uma casa de 3 andares, pode fazer uma construção de comercial embaixo, mais 2. Vai depender do que o senhor quiser fazer, na verdade, né? Mas era a ideia de garantir o multifamiliar, não ser apenas unifamiliar, mas garantir uma determinada altura para que a gente evite, e aqui é importante mencionar essa questão, grandes aglomerações, grandes densidades em locais onde tradicionalmente a prefeitura não tem uma infraestrutura básica para apresentar para os moradores, né? Então, nesse ponto a gente fala desde posto de saúde, desde creche até escola, o próprio sistema de transporte público, que normalmente é necessário, saneamento básico não vamos nem falar então, né, que são regiões muito afastadas que não tem. Então, a gente garante o direito das pessoas morarem lá, ter acesso àquela região, as empresas continuarem loteando aqueles locais, mas ao mesmo tempo a gente dá uma segurada para evitar grandes construções, grandes aglomerações, para não ter lá 10 torres de 5 andares com 400 famílias morando lá agora, e aí a prefeitura tem que correr atrás, porque essas pessoas vão começar a criar necessidades, né? Vão ter necessidades, e a prefeitura tem que correr atrás para corrigir. E aí o zoneamento 5, ele é tradicionalmente algumas regiões dentro da cidade, tradicionais até. Ali no Montanha a gente tem uma região unifamiliar, no Verdes Vales a gente tem uma região unifamiliar, no Alto do Parque a gente tem uma região unifamiliar. E aí, além disso, a gente vai ter lá na região de Carneiros ali também que a prerrogativa unifamiliar. Então, a gente garante que esses locais que cresceram, se desenvolveram de maneira unifamiliar continuem, mas garante também outros locais onde seja possível o crescimento. Tá? Na parte ali entre as rodovias que vai para Cruzeiro e vai para Venâncio, a gente cria um bolsão, a gente já vê alguns loteamentos ali sendo criados com um vínculo muito forte com o comércio, então a gente vê pavilhões sendo criados, algumas pequenas indústrias, então a gente permite ali, até para que eles estão numa boa... num bom local geográfico, até se tu for pensar nas rodovias para acesso, eles limitam essa questão de caminhões tendo que entrar dentro da cidade para resolver os problemas. Pode passar aqui, o próximo. Essa é a nossa tabela, então, simplificada dos índices construtivos do regime urbanístico que vai prevalecer. Tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, tu pega aquele mapa anterior que eu estava falando, e aí esse aqui é a região tal, tu busca o número 3, aí o 3 significa tal coisa na outra tabela. Então é uma coisa bem complicada, nossos técnicos lá na volta e meia atendem pessoas simplesmente para explicar o que pode ou não construir em determinados locais. A gente tem uma situação
que a pessoa sabe, aqui pode prédio de altura livre, aqui não precisa recuo, mas os dados mais específicos o pessoal acaba tendo dúvida. Aqui a gente acaba simplificando, né? Então aqui estão os 5 zoneamentos, e ali na parte de baixo, zoneamento industrial e o zoneamento a zona de controle especial. Então a zona 1, que é mais ou menos nesse centro, mais ou menos não, ele começa aqui no centro, ele pega a Benjamin, vai até a rodoviária, e pega a Pasqualini e vai até 386. Então toda essa região abarca um pouco aqui o Moinhos, o Florestal e o Americano ali naquela região. Então aqui a gente tem nos usos, né? Então aqui também tem uma questão que permite uma quantidade de usos comerciais bastante grande. O IA é o índice de aproveitamento, então, 4,5%. A taxa de ocupação, 80%. A taxa de permeabilidade, aqui é um item que a gente traz para o plano também, é garantir que todas as construções tenham um percentual do terreno que não seja impermeabilizado. Por que isso? Para garantir que a água não vá unicamente para a rua, né, que seja coletada no telhado e vá para a rua, mas para que o solo possa absorver essa água também, e aí conforme o zoneamento ele tem um grau diferente. A altura nessa região ela é livre, o recuo de jardim, quando comercial, ele é isento, quando residencial ele tem que recuar 4 metros, e aí aqui entra um ponto diferente do que tem hoje também. A gente cria a ideia da base e da torre. Tá? Então, nessas regiões até 13 metros de altura, tu pode fazer uma base comercial junto à calçada, porque a gente entende até a importância disso no sentido de garantir segurança na rua. Então, tu tem os comércios logo na calçada, isso faz com que até a segurança na rua seja aumentada. E aí, a partir desse quarto andar ali, dos 13,20 metros de altura, a torre residencial tem que recuar os 4 metros, caso seja residencial a construção. Né? A gente traz aqui a ideia também dos recuos laterais. Hoje a gente tem umas regras não são complicadas, para quem é técnico faz isso a vida inteira, mas numa maneira de simplificar também, a gente tem até 4 andares em determinados zoneamentos, tu não precisa ter recuo. Do quinto andar até o 8º, tu precisa ter 2 metros de recuo, reto, padrão. E aí, a partir do 9º pavimento, a cada pavimento tu tem que recuar 50 centímetros. Então, isso acaba gerando aquele bolo de noivo, que a gente chama, porque a construção vai se limitando. Nessa proposta agora, a nossa ideia é que o recuo seja colocado desde a base. Então, se for feito o prédio, ele já precisa recuar desde o início 10% da altura total. Então, o prédio que tiver 40 metros de altura, por exemplo, ele precisa recuar 4 metros de um lado e 4 metros de outro desde baixo. Ele não vai até o 8º pavimento com 2 metros e, a partir daí, mais 2 metros, conforme for fazendo. Então, isso é uma revisão também, que foi amplamente discutido, obviamente. Nos prédios acima de 40 metros, o recuo lateral passa a ser 12%, mas 40 metros a gente está falando aí de 13, 14 pavimentos já. E aí, essas regras, elas vão conforme o zoneamento 1, então tudo isso que eu falei é o zoneamento mais pesado, digamos assim, é o mais denso, né, onde as maiores construções podem ser permitidas. A gente tem o zoneamento 2 também, que ele abrange uma região considerável do nosso município, que ele também tem essa questão de... ele já não permite os 4 metros, não permite mais construção junto à calçada, né? Tu precisa dar o recuo de 4 metros e o índice é 3 nesse local. A taxa de ocupação diminui um pouco e a permeabilidade também, mas a altura segue sendo livre. E aí assim vai, também não vou ficar citando itens um a um, mas o índice vem diminuindo de 4,5, 3, 2,5, e aí ali no Z4, conforme eu falei, construções multifamiliares com limitação de altura, daí sim de 9 metros, e aí o Z5 também, que é aquela ocupação unifamiliar, ele também tem uma limitação de altura em 9 metros. Hoje é permitido 9 metros total, a gente então permite 9 metros mais 2 metros para acomodação do telhado. A gente sabe que determinadas construções têm um padrão diferente, querem fazer um telhado com outro padrão, ou mais alto, e aí a gente permite ainda 2 metros de ocupação de telhado. Tá? De maneira geral,
É isso, eu queria até abrir a palavra para o pessoal da Ceavat, do Sinduscom, que está aqui, que ajudou bastante nesse trabalho, para ver se eu deixei passar alguma coisa específica. Pode voltar no slide da tabela ali, eu acho que a gente pode discutir um pouco mais, ou até do zoneamento, para a gente conversar. Mate? Não, mas... Tem que olhar no texto direitinho, mas ele conta a partir do subsolo. Então, se o terreno for em aclive ou declive, desculpa. Do perfil natural, sim. Sim. A partir da laje superior do subsolo. E aí vai entrar a discussão de que se o teu terreno é subsolo ou não. Né? Daí, mas, por exemplo, em declive, tu vai estar abaixo do perfil natural do terreno, então, automaticamente, subsolo. E quando o terreno é em aclive, se a tua garagem estiver abaixo do perfil natural, ele é considerado subsolo e é a partir dali que conta. Né? Essa questão da discussão do perfil médio, do passeio, não sei o que, sempre foi uma discussão muito complicada, né? Porque qual que é, principalmente em terrenos de esquina, qual que é o ponto, né? Então essa foi uma questão que a gente tentou no texto ali explicar um pouco melhor. Tem uma série de desenhos ali que explicam justamente para tentar diminuir essas dúvidas aí, tentar deixar o texto o mínimo subjetivo possível, que seja o mais claro possível para a gente garantir que não tenham interpretações, digamos assim. E a altura final do prédio é considerado o quê? A altura final é a laje superior do último pavimento. Então, a caixa d'água, a caixa do elevador, até o telhado não é considerado. Né? Porque, assim, a gente vai ter um zoneamento que ele vai permitir altura livre em grande parte da nossa cidade. Então, o cálculo da altura para a questão de limitação não vai ser grande problema. Né? O pessoal está com alguma dúvida aí? Não, só para... Tem várias dúvidas ali, porque o beneficiado, o pessoal, a maioria do supermercado para cá, que pode fazer nos 30 metros ali, da construção, até o pessoal de Caneiras. E a rua do pessoal da Beira Rio, praticamente todo mundo condenado, né? Essas áreas que tem 150 metros de distância do rio, do lado esquerdo, ninguém vai poder construir nada dentro do que está aqui. Não é nem do que está aqui, né? Na verdade, isso é uma legislação... Não, isso é uma legislação... A APP do Rio ela é 100 metros, né? Sim, mas não foi no plano diretor isso, né? Mas isso... Sim, sem dúvida, Tório. Mas isso não é uma questão que o plano diretor reserva, né? Porque a lei de APP dos rios... Não, porque tu vai ter que discutir isso aí com... porque é uma lei federal que define a questão das APPs... Não entendi, na verdade, não entendi o questionamento de vocês. Só subir agora. Tipo aqui, ó, na zona verde, pega até aqui, tá tudo condenado. Para cá tá tudo tranquilo, ó. Você vai para as cores que tá... Sim. Entendeu? Mas é que assim, ó, uma das coisas que nos levou a botar a zona de controle especial ali, é que ali a cota de inundação já... Não, mas por isso, porque a gente tinha pintado ali como zona, esse mesmo zoneamento comercial que tem para o outro lado. Só que ia gerar uma falsa impressão de que ali poderia se construir construções, na verdade, quando as cotas de enchente não permitem e a APP do Rio Taquari não permite. Então, essa construção do centro, 100 metros de APP. Sim, mas daí ela tem, mas aí ela é permitida. A questão do Saraquá, que até o Rio do Engenho, que foi uma disputa, não, foi uma luta do pessoal do Centro Histórico para garantir para a diminuição dessa questão da cota. Isso foi até uma legislação específica, que a própria Câmara aqui teve a discussão toda e aprovou. O plano diretor ele não pode ir contra uma lei
superior, né? Então, assim, existe uma lei de cunho municipal que ele vai fazer, mas a lei da PP é uma lei que nós temos que obedecer. Eu poderia colocar ali, aqui é permitido prédio de 300 andares. Se chega uma lei federal que está suprimindo isso, eu não tenho como fazer isso, né? Então, essa parte ali específica, onde está pintada de zona de controle especial, foi uma discussão. Porque estava toda amarela ali para permitir esses comércios, mas no final das contas não fazia sentido, porque a cota de inundação e a APP do Rio que tem não ia permitir, né? Mas pode olhar os mapas de inundação ali, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida. Respeitando, obviamente. Só que pro lado de cá... Respeitando, sim, não tem problema. Nós tivemos uma preocupação bastante grande em toda a parte do Saracó para lá. Pode ver, se tu for olhar, analisa bem direitinho, que tu vai ver a diferença que era e o que é hoje, no plano. Hoje é permitido muito mais do que antes. E, inclusive, se tu olhar ali, tu não está com o mapa ali, aquele amarelo que tem ali é uma zona quase igual à beira da estrada, das RS. Marta, É igual, né? Só para esclarecer. É igual. O que está sendo feito, na realidade, o que é agora se refere à aprovação do projeto, é isso? Não, o que está sendo proposto, É o que está sendo proposto. Isso, o atual e o Agora proposto. está sendo proposto. O que a gente está propondo agora, a prefeitura está propondo, é muito melhor do que era nessa zona aí. Nessa zona do Saraquá, Santo Antônio, Morro 25, para fomentar realmente o comércio, a moradia, para que tudo flua melhor naquela zona ali. Tá? Isso foi uma discussão, porque quando a gente usa o princípio da cidade mista, a gente entende que todos os bairros têm que ser capazes de se desenvolver da melhor maneira possível. A gente não quer que as pessoas que moram lá tenham que vir para cá para trabalhar, a gente quer que preferencialmente as pessoas consigam trabalhar naquele local mesmo. E o que a Marta colocou é bem verdade. Se pegar o zoneamento atual, vigente hoje, ele é muito mais restritivo do que esse que está sendo proposto. Então, casualmente, tu se deteve nessa parte mais do Rio, mas se tu for mais para dentro dos bairros, tu vai ver faixas comerciais bem maiores com a ideia de induzir para que as pessoas realmente possam fazer construções ali, possam desenvolver a região para que cada vez mais tenha comércios, pequenas indústrias, essas coisas assim. Sim. De maneira complementar. Tem uma diferença. De maneira complementar. Só ver a questão da... Só um momentinho. Principalmente a questão das cotas. Eu estou dando uma olhada aqui no... que foi uma construção, porque eu entendo que é uma construção isso aí, mas do projeto que saiu no informativo do Vale, dia 24 de janeiro de 2018, a área que o vereador está se referindo ali, acabava sendo zoneamento especial 3, é diferente do que está proposto agora, que é mais restritivo na borda, ou seja, da margem do Taquari até a beira-rio. Então, daqui a pouco até por isso que ele está querendo construir. Eu acredito que esse mapa que foi apresentado à época tinha muito mais do Enio Perim do que tem o que se propõe nesse momento, o que está se apresentando agora. Porque a alteração no mapa é bastante visível, na realidade é gritante. Entre o que o Enio apresentou e o que a comunidade lajadense, por meio das entidades, acabaram ajustando. Não, mas é uma construção, né? É por isso que não foi apresentado naquela época. Possa ser largada. E isso nada está ali. Eu vou dar vários exemplos. Alta Jardim de Leon, sabe?
Não, tem que olhar o sistema viário ali, ele foi bem projetado, com bastante cancha para as ruas principais. Tem que olhar. Não, mas tu olhou, tem que... não, tem que olhar direito. Bom. Alô? Como eu analiso da forma como empreendedor, eu vi que eu estou olhando aqui o mapa que o Jean está levantando, que a área industrial é pequena, tá? Tudo bem que vão dizer que Lajeado é pequeno, que não tem mais espaço, são 2 áreas pequenas, tá? Eu acho que a indústria está dinheiro novo. Acho não, é o que está aqui, alguém que também sabe que a indústria está dinheiro novo, tá? E nós precisamos de dinheiro novo, tá? No mercado. Não é só toma lá da cá, troca para cá, troca para lá, tá? Acho que a área é pequena. O Mozart já fez sinal positivo que isso é verdade, tá? Quanto à questão, isso nós temos que avaliar bem, porque existem pessoas interessadas e existem áreas disponíveis em Lajeado para aumentar a área industrial. Nós não podemos fazer um plano diretor que nós vamos virar uma cidade dormitório, né? Que nós sejamos uma cidade dormitório. Tudo bem que a gente sabe que a economia muda, vem startups para cá, vem isso para lá, vem outras formas que não precisa de área e pavilhões grandes, mas nós precisamos disso também. Precisamos de empresas lá no industrial, aumentar a área, temos pessoas interessadas, tem outras áreas que estão, não sei se está junto nessa questão aí, não olhei o mapa ainda, mas tem uma área muito boa lá que pode ser área industrial. Não sei se está aqui junto, tá? Eu não olhei ainda, né? Vou olhar depois, por isso estou questionando. Tá? Outra questão, a questão da acessibilidade. Tivemos aqui os cadeirantes falando antes, não é uma crítica ao governo, não é uma crítica a ninguém, tá? O que nós vamos fazer, eu já falei para o pessoal do Ceavat, sabe que eu sou contra os prédios com 4 andares até na beira da calçada e ainda sem elevador. Se nós queremos uma cidade de boa acessibilidade, de boa convivência, daqui a pouco o Ítalo vai estar com 92 anos de idade, quero ver ele subir no 4º andar de escada. Tá? Questiono isso. É custo da construção? É custo. Mas o Mustílio sabe muito bem que se dissolve e é pouco valor. Tá? Essa questão gostaria que fosse avaliada. Quanto à questão de lá no bairro Larias, que o Ítalo teve presente, o pessoal teve presente, na questão que foi discutido, deixar recuo tanto para o comércio como para a residência. Tá? E agora, para o comércio é para conseguir na calçada. Tudo bem, concordo. Já sei a tua resposta, porque já me deu ela, né? Só estou questionando isso. Tá? Eu acho que se nós queremos uma cidade que respira, nós vamos condenar eles que vão construir prédios habitacionais, tá? Que temos que deixar recuo para cá e recuo para lá, recuo da frente e dos lados, laterais, tá? E aí nós vamos enfiar o comércio na calçada. Tá? Tudo bem que Lajeado é um shopping a céu aberto, agora não é assim também. Não nos oferece mais segurança. Nós temos um exemplo aqui, o Tubete Matéria de Construção fez um negócio beleza lá. Ninguém usa porque tem do lado de cá ele que não puxou a calçada para dentro. Né? Então, o empreendedor tem que puxar o consumidor para dentro da loja, não é a loja ir até o consumidor. Então, nós temos que cuidar disso, porque senão daqui a pouco nós vamos estar com a cidade favelizada, e uma cidade com vias, com artérias estreitas, e nós vamos estar com grandes problemas. Então, lógico, só questão de sugestão, porque a gente discutiu isso bastante, né? E a gente sabe que hoje estamos em ruas com 10 metros de largura, mais 2 de calçada, 1,5, tem lugar daqui a 1 metro de calçada, temos aqui a moto mecânica 50 centímetros de calçada, então como é que nós vamos trabalhar isso? Tudo bem, é questão consolidada, mas e a parte nova? Nós vamos permitir fazer acontecer isso? E se nós deixarmos um recuo, que não é para ser estacionamento privado, acho que não, né? Mas temos a IMEC aqui em cima, no Florestal, no centro, a IMEC do centro também tem aquele recuo que puxou lá. E eu não vi que diminuiu os consumidores da IMEC, os clientes da IMEC, por causa do recuo que está ali. Então, lógico, isso é posição consolidada. Agora, nas áreas novas, eu gostaria que mantivéssemos o recuo. Não sei, o empreendedor, cada um pensa de uma forma. Aproveitar o máximo possível das tetas da vaca para tirar leite no bom sentido da palavra, né? Mas nós termos uma cidade aberta, arejada, nós não vamos ter ela se nós construirmos na calçada. Deixa eu ir por partes, então, nas suas perguntas. É bom que hoje acho que todos os vereadores estão aí, a gente pode desmistificar essa questão da indústria de uma vez por todas, para a gente, porque isso é recorrente, várias reuniões que eu tenho feito, sempre essa pergunta acaba voltando. A zona industrial é a zona onde é permitido
é só indústria que é permitido. Não pode residência nesse local. Então, a gente tem uma área industrial ali, que se fosse permitido o residencial, já tinha um loteado para residência ali. Não tenha dúvida disso, porque é uma área que está razoavelmente próxima da BR-386, o pessoal ia abocanhar certamente. O que acontece dentro da cidade de Lajeado? Nosso território não é gigante, a gente não tem áreas grandes. Se tu for me dizer assim, me diz uma área com 50 hectares hoje, plana, porque a gente sabe que também o zoneamento industrial que vai receber, tu está falando uma indústria, obviamente estou pensando numa indústria grande, que vai receber carreta, que vai receber tudo isso. Então, tu não pode ser uma área acidentada, não pode ser uma área ambientalmente com muitos córregos e coisas, porque tu vai gerar poluição, tu não pode poluir aquilo ali. Então, esse é o principal problema hoje na cidade de Lajeado, encontrar grandes áreas que podem ser zonas industriais, porque a partir do momento que tu transforma em zona industrial, tu não pode mais nada. Só pode empreendimentos industriais. A nossa ideia, e se depois quando puder ter a oportunidade de analisar com mais cuidado o projeto, tu vai ver que o Zona 1, o Zona 2, o Zona 3, até o 4 ali, eles permitem atividades industriais. Todos permitem, né? Dado o seu impacto, né? Então, assim, eu não vou botar uma fábrica, um curtume, no meio lá de Conventos, né? Então, assim, eu posso botar lá uma fábrica de rapadura, uma mecânica, essas coisas, até indústrias de pequeno porte, médio porte, são permitidas nesses locais. E aí tu vai ver depois ali com os usos, tu vai ver as várias atividades que são permitidas. Então, a gente garante que não só num lugar tenha grandes indústrias, mas que em toda a cidade a gente possa ter pequenas e médias indústrias, até ligadas à habitação, muitas vezes, sei lá, a mulher começou a fazer massa em casa, ela vai fazer, depois disso ela vai começar a vender, ela vai partir para um lugarzinho um pouco maior e assim sucessivamente, né? Então a gente tem que só ter um pouco do cuidado de avaliar o nosso território e ver, tá bom, precisamos áreas industriais, onde nós vamos colocar elas? Porque normalmente áreas industriais necessitam, uma indústria vai querer uma grande área, ele não vai querer 1 hectare, 2 hectares, ele vai querer 5, 10, porque ele já está projetando um grande investimento lá na frente, ele não consegue, ele não é uma loja que, ficou pequeno, agora tem que ir para uma loja um pouco maior, ele tem toda uma questão de estrutura, maquinário, ele precisa estar próximo de rodovias, porque ele não quer ficar trafegando dentro de cidades, então tu já vê grandes indústrias, quando elas vão abrir uma filial, elas criam um checklist de uma série de necessidades que elas têm e normalmente não se encaixam, infelizmente, num território como o nosso. Então, por isso que no mapa ali a gente tem as rodovias, tanto a RS quanto a BR-386, com capacidade para colocar indústrias, porque é ali que a gente gostaria que elas se colocassem mais próximos, para que esse trânsito de caminhões, principalmente, não precise entrar dentro da cidade e atrapalhar o fluxo disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Rambo, que eu acho que tu falou, da questão dos elevadores em prédios de até 4 andares. Essa é uma questão de código de edificações, não necessariamente do plano diretor, isso é uma regulamentação específica do Código de Obras. Da minha parte, não vejo problema, concordo contigo, mas tem que se analisar todo um todo, assim como a gente fez dentro do plano diretor, a gente fez uma análise conjunta com todos os setores, acho que tem que chegar num denominador comum disso. As leis de acessibilidade hoje não exigem esses elevadores, tá? Então, ele exige para prédios públicos, comerciais, assim, que tu vai, eu preciso chegar no 3º andar e não consigo. Cara, tu vai ter que ter, mas na residência, por exemplo, tu não é obrigado a chegar lá no 3º andar. Então, por isso que não tem. Mas concordo com a tua colocação. E na questão da base ser junto à calçada, eu vou te dizer que a gente estudou muito sobre isso e vários locais apontam como as vitrines junto à calçada como uma maneira de melhorar a qualidade de vida urbana, as pessoas caminhando próximo à vitrine. De qualquer maneira, essa prerrogativa só é permitida em prédio, na base, né, então até os 13 metros de altura, e no zoneamento 1. Tá? Então, os únicos lugares que tu vai ver prédios junto à divisa da calçada é aqui no centro, americano, caso seja comercial, residencial não pode. Tá? E aí tem um segundo ponto de que só para garantir isso aí, entendeu? E aí no que tu falou das calçadas, é óbvio que a gente tem uma região toda consolidada já, que fica muito complicado. Um pouco os bairros onde cada empreendedor do Sinduscom trabalha
né? E cada um tem uma característica de empreendimento e de locais, então a gente conhece muito a vontade de cada pessoa que mora no bairro, quem trabalha lá. Os loteadores se debruçaram, fizeram um estudo e mantiveram o estudo que já tinha sido feito, se não me engano, no ano passado. 2015. Né, 2015. O trabalho que o pessoal da CEAVAT fez durante quase 2 anos, acredito, tá? Foi um trabalho muito árduo, muito bem feito, tá? Foi um trabalho que eles não tiveram remuneração nenhuma. Nós do Sinduscom brigamos muito pelos recuos, e tivemos brigas internas com os construtores, porque muitos querem realmente tirar o leite da vaca, tá? E nós mesmos brigamos que nós queríamos ter uma cidade verticalizada, que nós vendemos a cidade assim, mas sim com um conforto, tá? E ter mais qualidade no empreendimento que nós vamos fazer, tá? Então eu quero que vocês entendam que o trabalho que foi feito pelos profissionais da prefeitura, mesmo que foi feito em hora extra, tá? E o pessoal que fez o trabalho da CEAVAT com o tempo que foi feito, foi um tempo recorde. Eu brigava com o Marcelo, dizendo, nós não vamos conseguir, e está todos os profissionais de parabéns. E acreditem que poucas cidades, ou nenhuma que a gente tem falado pelo Perim e pela Giovana, teve um trabalho com 2 empresas que foi feito. Sim, nós temos que fazer um estudo viário, nós temos que mexer no código de edificações, mas é o próximo passo. Gente, acreditem, tá? E eu estou aqui na Câmara apoiando e dando os parabéns aos profissionais que participaram nesse estudo, tá? Está muito bem feito. Nosso plano diretor foi muito bom, o velho era muito bom, quanto muitas cidades não têm. Nós tivemos que baixar os índices, muita gente não gostou, sim. Ainda temos os índices altos perto de outras cidades, mas Nova York é uma cidade que é construída na calçada e tem o índice estourando, a gente sempre usou como exemplo, assim como tem outras que não, tá? Mas ajustamos para dar mais conforto e mais qualidade, tá? E mais beleza para a cidade. Parabéns aos profissionais, Anata, parabéns, prefeito Marcelo, parabéns por puxar a frente. E acredito que vocês, vereadores, vão começar a estudar o plano e vão dar o parabéns para eles também. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Ramos, só para comentar, a gente tem na cidade uma grande região que não precisa nenhum recuo lateral. Então essa foi a briga que o Beto está falando, de alguns locais da cidade que pode levantar 50 andares se tu quiser, encostar na divisa, desde que tu não abra a janela. Então, imagine tirar isso e colocar numa tabela dessa e dizer assim, ó, agora, a partir de agora, se fizer um prédiozinho de 50 metros de altura, prédiozinho, né, mas um prédio, que a gente vê como lançamentos cada dia mais, tu vai ter que deixar 5 metros de cada lado. E aí, quando o pessoal começa a pegar a folha e começa a fazer conta, meu terreno tem 30 metros, eu tiro 5 de cada lado, mais 5 do outro, sobra 20. E aí eu quero subir, aí o índice, não sei o quê. É um trabalho bem árduo, bem desgastante até por parte dos profissionais que vão fazer isso, mas fazendo dessa forma, a gente consegue garantir essa qualidade de vida, não só para o morador, né, que vai estar mais distante das outras construções, mas a gente consegue também dar uma qualidade de vida para todas as pessoas que vivem no entorno, né, porque tu vai garantir mais questão de insolação, de ventilação, toda essa parte aí a gente consegue melhorar fazendo desse jeito. Bom, em primeiro lugar, te agradecer pela explanação. E antes de mais nada, como o Beto mesmo colocou, eu gostaria de cumprimentar a equipe que trabalhou e cumprimentar principalmente as entidades que participaram de forma voluntária, né, tanto a CEAVAT como o Sinduscom, como outras pessoas da comunidade que participaram das audiências públicas, de tudo que foi construído ao longo desses últimos anos. É importante também ressaltar que o plano diretor ele já existia, o que foi feito foi um arranjo, até porque havia uma cobrança do Ministério das Cidades que havia a necessidade de uma revisão do plano diretor nessa data que a gente está fazendo agora.
Também convém salientar que esse plano diretor ele começou no governo passado, né, quando se começou a discussão dos loteamentos, né, do novo regulamento dos loteamentos, porque me lembro que foi contatado com um técnico que viesse fazer a assessoria, e me lembro que ele disse que uma das coisas que mais custava era fazer o ajuste do novo regulamento dos novos loteamentos. E esse regulamento é um regulamento que nós vínhamos, né, desde o governo Carmen, lá atrás, né, tentando fazer esse regulamento e não conseguimos, né. E nós tivemos, no último governo, né, por mérito também dos empresários, também da secretaria, que participaram dessa grande discussão e conseguiram chegar num acordo, né, e conseguimos, a partir desse momento, estabelecermos novas regras para os novos loteamentos, né. Isso já nos coloca num outro patamar que beneficia a implantação desse plano diretor aqui. A minha pergunta é a seguinte: nós, vereadores, vocês sabem, nós temos a possibilidade de mudarmos tudo isso que está aqui. Nós temos esse poder, aliás, né? Isso pode vir para a Câmara de Vereadores, nós podemos mexer nisso e votarmos ou não votarmos esse projeto. Eu vi que esse projeto não está entrando na casa, ele vai só ser apresentado esse ano, eu acho que é louvável, eu conversei com o prefeito Marcelo a respeito disso, que é ótimo que ele venha esse ano, mas que não seja apresentado esse ano, né? E nós concordamos, acho que ele concordou com isso, né? Por quê? Os vereadores precisam agora se debruçar em cima disso. Os vereadores precisam trazer para a equipe todas as sugestões que tenham do ponto de vista de mudança ou de possíveis mudanças, ou que eu ache que possa mudar, e trazer para a comissão, e aí vocês vão me dizer, ó, isso é possível, isso não é possível, tá? Para que quando a gente possa estar vindo votar esse projeto, as coisas estejam mais ou menos palatáveis para todos nós. Então é importantíssimo essa reunião, é importantíssimo que se abra esse espaço para que todos os vereadores se posicionem e se debrucem em cima desse plano e que tragam suas sugestões, né? Para que a gente não fique perdendo tempo depois, né, numa discussão que pode levar uma vida inteira, né? Nós sabemos de cidades que esses planos diretores eles trancam na Câmara de Vereadores e que não anda, né? A gente já viu várias cidades onde o próprio Perim trabalhou, né? Onde ele traz como portfólio dele uma cidade onde ele fez o estudo e que o plano diretor não foi implantado até hoje, né? Então é importante que os vereadores tenham a possibilidade de, estudando esse projeto, terem o espaço necessário para serem ouvidos, né, por vocês, para as sugestões que eles possam estar trazendo, né? E que a gente tenha esse tempo para que os vereadores possam se debruçar em cima do projeto e possam estar trazendo, para que não haja o risco disso travar aqui dentro da Câmara. Não, sem dúvida. Só a respeito do comentário que tu fez, acho que quando a gente estava na transição, né, a secretária Marta comentou comigo desse trabalho que foi feito em 2015 para tentar fazer a revisão. A gente sabe que Lajeado tem planejamento urbano, digamos assim, um pouco mais avançado, não desde lá da década de 70, então Lajeado é reconhecida como uma cidade que sempre se preocupou com fazer o regramento urbano para garantir algumas coisas, e nesse ponto foi muito importante, até um relato agora, pessoal, alguns dias surgiu lá o protocolo lá da Marta solicitando a contratação lá desse escritório para fazer a revisão de todo o plano diretor, e no final lá o despacho, não vamos fazer por nossa conta, e aí se juntou de novo com o CEAVAT, com o Sinduscom, e eu acho que essa parte agora, até na semana passada a gente estava numa cerimônia ali, um pessoal de fora veio e disse assim, ó, o que essa cidade apresenta em níveis de integração é uma coisa fora de série, que eu não vejo em outras regiões nada parecido. A maneira de quando o poder público quer fazer alguma coisa e as entidades vêm e abraçam, não, espera aí que eu vou te ajudar, despendem o seu tempo, que a gente sabe aí, consultores poderiam estar se
se debruçando sobre projetos próprios, as arquitetas aí que nos ajudaram tanto em horas e horas e horas, poderiam estar lá no lazer da sua casa, sabe? Ou então fazendo projetos próprios, se dedicam a isso, e a gente vê que não é de agora, a gente vê que isso já vem de anos e anos, então é louvável mesmo. Acho que Lajeado é uma cidade agraciada por isso, né? Então, sim, quando a gente fala da lei do parcelamento do solo, que é parte integrante do plano diretor, a gente fez algumas mudanças mínimas que foram vistas lá, depois de aprovado, que foi colocado em prática, que isso aqui a gente podia fazer um ajuste, mas não tem nenhuma mudança. Foi a parte mais fácil, quase, né? Que quando a gente fala quando vai se mudar um plano diretor, o parcelamento do solo tende a ser a parte mais difícil. No nosso caso, foi a mais simples, uma das mais fáceis. Por quê? Porque o trabalho pesado mesmo já tinha sido feito há 3 anos atrás, ali em 2015, quando o Sinduscom, Seavat, próprios com os vereadores, fizeram uma discussão ampla e conseguiram revisar toda aquela parte. Então, foi muito, muito bacana. Aí tem pessoal das loteadoras aí, tá presente para mostrar, para fazer esse relato. E sim, eu acho que foi um pedido do Marcelo, ele disse: Zanata, é esse ano, tem que dar um jeito. Por quê? Porque a gente sabe que agora tem o final de ano, tem janeiro, então vai ter um tempo para casa aqui, para os representantes legítimos da comunidade, fazerem o seu estudo, né? Pegar esse texto, poder ler com calma, sem estar naquela correria que a gente sabe que às vezes o ano exige da gente. Então, para ler, diz assim: isso aqui... compreendo, isso aqui bota um pontinho de interrogação lá, vou lá perguntar para o pessoal do Seavat, Sinduscom, ou lá na Secretaria do Planejamento, não entendi isso aqui, tragam suas dúvidas, obviamente. O plano acaba sendo, às vezes, maçante na hora de ler, porque ele acaba sendo muito técnico às vezes, mas infelizmente é assim, é um projeto que depois a gente pode até fazer umas versões comentadas, assim, mas no rigor da lei a gente tem que colocar todos os pontos e parênteses explicando, observações, então acaba sendo isso. Como membros legítimos, eleitos pela comunidade, eu acho que não é nem o direito, mas o dever de fazer isso, fazer uma leitura completa, embasada, chamar pessoas de confiança que daqui a pouco entendam esse assunto e possam fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, e aí sim vir com os questionamentos para que quando esse projeto chegue na casa como um PL mesmo, que vocês tenham condições de realizar todas as discussões necessárias. Da nossa parte não existe intenção nenhuma de apressar essa votação. Eu acho que na medida que vocês vão ler o texto, vocês vão ver, acredito eu, né, a minha esperança que é um plano bom para a cidade, então quanto antes ele for colocado em prática, melhor para a cidade. Então, nesse sentido, eu sei que, por exemplo, o Bento Gonçalves é uma cidade que está quase 3 anos discutindo o plano diretor, e aí tem Ministério Público dentro, tem não sei o quê, tem um monte de rolo. Eu acho que é uma realidade completamente oposta do que a gente vai ver aqui, porque não foi uma coisa feita lá dentro do gabinete, numa salinha lá, 4 pessoas ali sentadas discutindo. Não, é um plano que vem sendo arduamente discutido. Aí o Hans coloca: essa proposta é diferente da Janeiro. É bem diferente, porque ela... e eu acho que é importante isso, acho que a gente ganhou muito fazendo isso, deixando cozinhar. Não é um plano que tu precisa empurrar água lá abaixo, um plano que foi bem discutido, bem amaciado, para que chegasse aqui já com vários consensos, né? A gente, nesse último ano aí, a gente batalhou muito, Beto, Mariotília, Marta, todo o pessoal aí, batalhou muito para a gente construir consensos, né? Que às vezes são complicados, né? Tu lida com entidades com objetivos diferentes, poder público com objetivo diferente, mas dentro do possível a gente chegou em denominadores comuns interessantes para a cidade. Acho que esse é o ponto fundamental. Toda vez que se chegava numa dúvida, o que é melhor para a cidade, não para mim, não para ti, não para o outro. Então, acho que isso é um ponto relevante que deve ser destacado. É legal o relato desse de 2015. Eu quero aqui corroborar, inclusive, esse relato. Pessoal, mais alguém? Se tem alguma coisa que tenha ficado para trás também, vocês queiram comentar, eu acho que mais do que... Isso aí? Beleza, agora vem o tema de casa. Quer ler? Então tá. Muito obrigado a todos. Seguimos à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, dúvidas, querem ficar uma tarde inteira lá na CEPLAN, lendo o texto com a gente lá para discutir, eu acho que a gente está de portas abertas para atender todos vocês.
Boa tarde. Eu tinha me preparado para 7, mas antecipou um pouco a conversa. Mas, da nossa parte, um profundo agradecimento a todos os integrantes da CIAVAT, a todos os integrantes do Sinduscom, os técnicos da Prefeitura, a toda a comunidade que participou das audiências públicas. Um plano diretor, ele não se constrói somando vontades individuais. Isso é impossível porque o coletivo perde. Então, esse meio termo entre vontades e coletivo é muito importante respeitar, e a percepção, entidades, poder público, e agora levando a Câmara, eu tenho certeza que Lajeado vai estar dando um passo muito importante para o seu futuro, mantendo a característica de cidade polo, mantendo a característica de atrair investimento e mantendo a característica de qualidade de vida, que é outro fator muito importante para toda a população. Então, de nós do Executivo, esse agradecimento, e que os vereadores possam ter toda a tranquilidade e que possa haver essa discussão justamente porque um artigo que daqui a pouco muda um detalhe interfere no contexto todo da lei. Então, se a gente puder construir esse diálogo também, e antes de ser finalizada a proposta de alteração, que sejam ouvidos os argumentos a favor e contra para construir em conjunto, vai ser bem interessante. Beleza? Obrigado, então, pessoal. Boa noite. Agradeço pelo tempo de todos.